O que se ouve é melhor do que se vê. Desliga a TV, era o que faltava. A vida acontece quando anoitecer, era o que faltava. Juntos eu e você. Muito boa noite com a Rádio Comercial, mais um Era o que Faltava. Boa sexta-feira, já agora a todos os que vão de fim de semana na nossa companhia. Eu sinto que estou dentro do vosso carro neste momento. Ana, entra comigo, entra, fecha a porta. Então, boa noite, como é que estás? Tudo bem? Bom fim de semana para quem nos está a ouvir. E é um fim de semana que já estamos a dar-lhe aqui algumas ideias também para o que fazer durante o fim de semana. Ora está. Gosto dessa ideia. Bom, se calhar, então, sem mais demoras, apresentamos a nossa convidada. E agora, uma introdução pomposa. Vamos a ela. Nossa convidada de hoje luta pelo empoderamento feminino. É uma voz ativa contra as várias formas de violência sexual e traça o caminho para sacudirmos o pó a uma sociedade machista, libertando mulheres, vulvas e prazer. A psicóloga e sexóloga Tânia Graça. Bem-vinda. Obrigada, adorei essa apresentação. Obrigada, nós adoramos o teu trabalho também. Obrigada, fico muito contente mesmo. Tens um lindo batom vermelho, deixa-me dizer isto, e acho que é importante referirmos também, não é? E caracóis, que estávamos a elogiar também agora. Obrigada. O batom vermelho é assim uma imagem de marca, um bocado. O cabelo também, mas o cabelo não é tanto por escolha. O batom é. Acho que é assim um statement também. Que não é para toda a gente, não é? Porque é chamativo e ainda tem algum preconceito associado. E tivemos um exemplo disso há relativamente pouco tempo. Sim, vermelho em Belém. Na verdade, ele é para toda a gente que o queira usar. Agora, acho que sim, continua a existir algum preconceito em relação às mulheres que usam batom vermelho e o que é que isso pode querer dizer sobre elas e que tipo de. Lá está, que tipo de informação é que dá sobre a sua personalidade, que eu acho que na verdade só diz coisas boas e por isso é que eu uso. Claro, exatamente. É sinónimo de liberdade, na verdade. Mas vamos lá então a saber como é que fizeste esse caminho também até esta, mais do que liberdade, esta luta pela liberdade também de outras mulheres, porque é isso que trata também o teu trabalho, é o empoderamento feminino. Como é que se chega até psicóloga, sexóloga especializada em empoderamento feminino? Exato. Como é que chegas a casa e dizes: mãe, eu vou ser sexóloga? Eu não disse bem assim. Na verdade, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Bem, então, eu comecei por. Já tive sempre muita curiosidade e muita vontade com os temas das relações e da sexualidade. Mesmo na minha adolescência, percebi desde logo a importância e o peso que a sexualidade e os relacionamentos tinham na vida das pessoas, do seu desenvolvimento e tudo mais. E então era aquela amiga a que toda a gente recorria para falar sobre esse tipo de temas. E muitas vezes não é que ela. Estávamos todas mais ou menos a viver o mesmo. A diferença é que eu falava abertamente sobre isso. Que eu acho que é um bocadinho o que acontece hoje também. Posso-te perguntar se era porque esse tema em casa também era falado de forma aberta? De todo. Não era? Isso é uma questão curiosa e fazem muitas vezes, porque eu acho que as pessoas assumem que pela minha abertura sobre estas temáticas, que para a grande maioria das pessoas são tabu, que então é porque eu tive uma criação assim toda liberalzona e tudo mais. E não é verdade. Nunca foi, e eu já disse isto outras vezes, nunca foi propriamente um tema na minha casa. A verdade é que a minha mãe e o meu pai, entretanto já faleceu, mas a minha mãe são pessoas que nasceram e viveram os primeiros muitos anos de vida ainda no pré-25 de Abril, portanto com uma educação muito rígida e muito, lá está, com papéis de género de mulher e homem muito rígidos. Exatamente. E por isso a sexualidade não era um tema. E é engraçado que a minha mãe, depois de já me ver a fazer isto, já me disse que eu nunca falei sobre isto porque a mim também ninguém me ensinou. E que bom que alguém agora ensina. Mas eu não sabia falar porque eu não sabia nada sobre, a não ser da minha própria vivência, não é? E portanto, não, o meu à vontade acho que tem a ver com características da minha personalidade e por ter percebido rapidamente a importância que tinha na vida da grande maioria das pessoas. Não tem a ver com a educação que tive em casa. Estavas a falar dos papéis muito vincados entre homem e mulher, que as gerações mais antigas têm ainda algumas, não é? Quando é que tu te percebeste que havia essa distinção tão vincada e que vivíamos numa sociedade machista e patriarcal? Eu acho que também foi na mesma. Eu acho que o meu percurso, se eu olhar para trás, eu olho para mim, criança e adolescente, eu acho que já estava ali tudo aquilo que estava prontinho para ser lapidado e para agora fazer aquilo que faço. A verdade é que mesmo na minha família esses papéis eram muito vincados e isso fazia-me imensa confusão. Coisas que eram óbvias do género:
pá, estamos na mesa de Natal, como é óbvio que as mulheres é que se levantam para levantar a mesa e para pôr a mesa e para fazer a comida, e os homens ficam sentados. E eu lembro-me de ouvir até coisas, porque eu questionava, porque eu sempre fui uma criança muito questionadora. E bem. Que dizia, mas porquê que temos de ser nós? E lembro-me delas responder, mas tem algum jeito com tanta mulher aqui, os homens agora é que se iam levantar para fazer isso? E eu, mas é uma repetição de comportamentos. porquê? Não é? Exatamente, mas porquê? Ou seja, eu acho que desde muito cedo, e até por situações a que assisti de alguma violência contra as mulheres, eu acho que tudo isso me deixou muito esta coisa de isto não pode acontecer com mulher nenhuma, nem com as minhas, nem com nenhuma. E eu acho que deixou aqui uma semente muito, em parte, zangada, especialmente na altura, porque era muito miúda, não é? Mas que essa raiva, eu acho que a raiva também é muito, em termos das nossas emoções, a raiva fala muito sobre os nossos limites. Quando nós ficamos com raiva de alguma coisa ou de alguém, isso diz muito também sobre os nossos limites. Está a passar uma linha. E claramente que isso depois me impulsionou para vir a exercer tudo aquilo que faço hoje em dia, porque embora eu falo muito de sexualidade, falo e é uma bandeira, mas é no sentido de tomada de posse do nosso corpo e poder vivê-lo e experienciá-lo em liberdade, que é uma coisa que eu acho que infelizmente ainda não acontece no caso das mulheres. É engraçado que falaste sobre o impacto dos teus pais terem também crescido antes do 25 de Abril e estás a fazer uma revolução também só com cravos. É muito engraçado, é muito engraçado. Cravos, é verdade. 25 de Abril sempre. Olha, sempre. E como é que, ou de que forma é que ir para a Índia também impactou nessa tua visão sobre o que é o papel da mulher numa sociedade? Porque conheceste uma sociedade diferente e a implicação religiosa muito forte também de uma outra sociedade. Verdade. Então, a Índia foi assim há um antes e depois, completamente. E hoje faz 2 anos que eu fui para a Índia. E a felicidade está no teu rosto. Não, porque foi mesmo uma experiência incrível. Eu já me tinha formado em psicologia. Quando decidi ir, estava a fazer o segundo mestrado em sexologia, orientação e terapia sexual, e já estava muito envolvida. Foi quando comecei a ter mais contacto com as questões do feminismo. Estava a fazer terapia de casal na altura e percebia muitas desigualdades de género, situações de violência doméstica. Então esses temas estavam todos a borbulhar muito, e comecei-me a perceber realmente o papel que a sexualidade tem naquilo que é o nosso empoderamento enquanto mulheres, enquanto pessoas, não é? E eu sou uma pessoa que as viagens são uma parte de mim muito, muito importante. Agora tiveram paraditas como para toda a gente, mas estamos a retomá-las. Vamos a isso. Estamos a retomá-las. E eu já tinha feito voluntariado internacional e queria voltar a fazer. E quando decidi voltar a fazer, queria fazer algo na área do empoderamento feminino e comecei a pesquisar algumas coisas. Eu tenho um grande fascínio também pela América do Sul, que ainda algum dia lá hei de parar por uns tempitos. Mas a Índia era um lugar que me chamava muito e que eu sabia que existia de facto uma desigualdade de género gigante, precisamente por todas as questões que estás a dizer, pela religião, pela própria estrutura patriarcal ali é fortíssima mesmo, é muito forte. Tens muita violência física e sexual contra a mulher. E portanto foi uma escolha que, quando decidi ir, eu fui sozinha e só com bilhete de ida. E as pessoas, como acontecem muitas situações da minha vida, dizem: tu és louca dessa cabeça, tu com os números de violência que existem, tu vais sozinha sendo mulher. Mas a verdade é que eu não sei se sou louca, se sou corajosa ou destemida. Não sei, acho que isto pode ser interpretado de várias formas. Eu confio muito que vou-me cruzar com as pessoas certas e vou saber lidar com as situações e vou conseguir, à minha maneira e de alguma forma, fazer a diferença. E foi isso que acho que consegui fazer. Eu fui para lá, fui com bilhete só de ida, lá está, não tinha previsão de regresso, acabei por ficar 3 meses. E fiz um trabalho de, além de ajudar em questões mais básicas, digamos assim, de educação para aprenderem inglês e matemática, porque a grande maioria não sabia ler nem escrever, eu fazia também educação sexual, com tudo o que isso implica, mas aplicada àquela sociedade. Uau, como é que se. Uma sociedade super conservadora, não é? Pois, exatamente. Como é que foi a recepção? Deixa-me só relembrar a todos os que nos ouvem que estamos à conversa com Tânia Graça, psicóloga e sexóloga. Como é que foi a recepção de um povo que tem todas estas características que nós falámos? Como é que te receberam falando de educação sexual? Então, eu acho que eu soube fazer a caminha para me deitar. Ou seja, eu não comecei a pé juntos. Teve de ser uma coisa muito gradual. E eu tive de fazer muitas adaptações individuais, enquanto mulher que lá estava a viver, e enquanto pessoa que estava a intervir junto destas mulheres. Ou seja, eu tive de vestir-me como elas. Eu não podia falar com homens. Eu tinha de chegar a casa a determinadas horas. E isso inicialmente
levou-me a um quê? Sou uma mulher adulta e agora não faço o que eu quiser, e, não é? A revolta da adolescência, outra vez. Um bocadinho, ainda que já sendo adulta, mas rapidamente percebi, até a conversar com outras voluntárias, que se eu quisesse de facto ser útil e ajudar aquelas mulheres, eu teria de calçar os sapatos delas e vestir as roupas delas e viver como elas, porque senão ia ser contraproducente. Se eu quiser só, não, porque agora falo com quem eu quiser e eu chego às horas que eu quiser. Não, porque se calhar amanhã já ninguém iria à escola onde nós estávamos a lecionar, porque sabiam que a estrangeira que estava a ensinar tinha falado com o homem X. E eu percebi, ok, é uma escolha eu agora limitar a minha liberdade em prol do que eu vim cá fazer. E foi isso que fiz. A mesma adaptação foi necessária com os conteúdos que levei, porque assim, eu aqui falo de masturbação, apropriação do teu próprio corpo. Ali isso não faz sentido, porque nós estamos num nível de nem saberem, por exemplo, como é que uma gravidez de facto acontece. Saberem que tem a ver com o sexo, mas não terem uma clareza sobre isso. Estamos a falar de pessoas adultas? Exatamente. Eu tinha. Tenho muitas saudades delas. Tinha meninas ainda pequeninas, ou seja, que estavam a começar a escola primária e tudo mais, e tinha adolescentes e também mulheres adultas. Tinha horários diferentes para cada uma. Mas este desconhecimento era relativamente geral e mais, não se fala sobre isso. Ninguém fala sobre. E portanto, respondendo à tua questão, tive de adaptar os conteúdos, lá está, tive de ir ao encontro do que elas precisavam e não daquilo que eu achava que era importante, porque aquilo que eu acho que é importante aqui e que eu acho bem, mas lá não era isso que era importante. E para conseguir realmente trazer coisas úteis, eu tive de começar devagarinho. Eu não comecei logo por falar de sexualidade. Começámos por trabalhar autoestima, que é uma parte super importante, por falar de consentimento, por falar de limites, por falar de projetos. O que é que eu quero ser? Porque ali há uma visão muito castradora. Eu vou casar e vou ser mãe, e não existe muito mais do que isto, não é? Tânia, mas se calhar mais do que a educação sexual, a inteligência emocional é importantíssima, não é? Trabalhar essa parte, e se calhar também há essa lacuna até mesmo em Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. E a inteligência emocional, reparem, quando nós não temos uma autoestima sólida, é-nos mais difícil colocar os nossos limites quanto à sexualidade. É muito mais difícil me deixar ir num comportamento sexual que se calhar eu nem quero, uma relação sexual que eu nem quero, se eu estiver com uma autoestima em baixo e se eu não conhecer os meus limites e não tiver a coragem de os delimitar. É muito mais difícil alguém colocar os seus limites quando não gosta de si, não é? Portanto, quando não gosta de si, quando não é capaz de dizer não porque tem medo de ser rejeitado, porque tem medo, estou a falar no caso das mulheres heterossexuais, porque se calhar ele depois vai-se embora porque eu disse que não quero fazer isto. Portanto, só nos é possível colocar limites e falar realmente com sentimento também a pessoas que estejam minimamente solidificadas na sua inteligência emocional e no seu autoconhecimento. Portanto, também foi muito por aí que eu comecei. E só mais para o fim do meu tempo lá é que falei sobre gravidez, sobre como é que ela acontecia, sobre métodos contraceptivos. Eu mostrei um preservativo, gente. Isto foi altamente polémico. E depois é assim. Mas só que eu acho que, tal como eu faço nos vídeos, as pessoas dizem-me isto muitas vezes, que é, tu dizes aquilo com tanta naturalidade que não me choca, mesmo que fosse uma coisa que na boca de outra pessoa, ou seja, me chocaria, não é? Quando tu dizes não me choca. E eu acho que eu ali também consegui fazer isso, porque também criei uma relação com elas. Pois, aceitaram-te, já te conhecia. Exatamente, não é diferente. Exatamente. Olha, assim como quem te segue no Instagram também. Mas sentes que abriste uma caixa de Pandora? Como é que elas depois lidaram com a informação? E agora qual é que é o seguimento? 2 anos depois? Sabes como é que elas... Eu vou mantendo contacto, porque temos um grupo do WhatsApp, vou falando com algumas professoras também, com quem, porque aquilo basicamente eu não sabia falar hindi e o inglês delas era fraquito também, porque quando não há educação, pronto, fica. Até o meu não é incrível, eu lá até me desenrasquei bastante. E o que acontecia era, eu dizia as coisas e a professora traduzia. E eu às vezes pensava assim: será que ela está a dizer o que eu estou a dizer? Porque quando eu comecei a mostrar o preservativo, vocês haviam de ver a cara da mulher em pânico, ela não sabia. E eu tipo, diga lá, como é que é, não sei o quê. E eu acho que ela disse aquilo que eu dizia, porque as expressões delas eram umas de choque, outras de curiosidade, outras de vergonha. Risinho. Exatamente. E sempre muito enquadrado. Por exemplo, eu não mostrei um preservativo no sentido de tenham relações sexuais à vossa vontade seguras. Não é. Quando vocês casam, porque tem de ser neste contexto, porque senão não é recebido, não é? Isto fazia uma comissão enorme, mas é tal coisa. Se eu quero ser útil, eu tenho que trazer algo. Eu quero trazer algo novo, mas tem de ser enquadrado na realidade destas não pessoas. Não pode ser assim, etnocêntrica, não é? Aquela coisa de querer levar a tua realidade para outra. Exato, como se fosse uma verdade universal, não é? Exatamente. Claro. E nós fazemos muito isso. Eu acho que o pessoal eu conheço muita gente que fez ou faz voluntariado de fora. Nós às vezes, erradamente, vamos com esta ideia de eu é que sei como é que tu has de viver.
isto não está bem, não está certo. Claro que nós teremos inputs a trazer e coisas que até podem ser úteis, especialmente quando estamos a falar de direitos humanos, e aí não há discussão, a meu ver, entre culturas, mas há coisas que são discutíveis e que não dá simplesmente eu dizer, olha, é assim que se faz. Porque isso não cria conversa. Aliás, eu acho que isto vale para tudo na vida. Quando nós impomos, simplesmente não cria diálogo. E eu acho que consegui criar, e tanto que elas mandam mensagens muitas vezes. Houve outras colegas depois minhas, isto é, outras voluntárias que foram dando seguimento também um bocadinho àquilo que eu lá falei, e espero que outras pessoas o façam. E eu própria espero lá voltar um dia. De volta a Portugal, criaste muito diálogo por cá. Felizmente tens feito muito diálogo nas tuas redes sociais e todas as tuas plataformas, e havemos de falar sobre isso também. Já aqui falamos um bocadinho sobre a realidade da Índia, mas falta-nos também perceber, do teu ponto de vista, qual é que é a realidade em Portugal também em relação ao sexo. É já a seguir que voltamos à conversa com Tânia Graça, hoje no Era o que Faltava. Para bom entendedor, Era o que faltava. na Rádio Comercial. Juntos eu e você. Obrigado por estar com a Rádio Comercial. Estamos no Era o que Faltava. João Paulo Sousa, Ana Martins, e hoje à conversa com Tânia Graça sobre, psicologia e sexo, porque as duas estão fundidas não só na tua formação, como na nossa formação de todos nós. É impossível, acho eu, distinguir um bocadinho uma da outra. Mas há muita gente também assexuada, também é uma realidade, não é? Hoje em dia, cada vez sim. mais se fala disso. A expressão é assexual e é uma das letras da sigla, portanto temos LGBTQIA+, e o A é de assexual. Assexual tem a ver com, é um espectro que pode envolver várias coisas. Podem ser pessoas que não têm interesse em envolvimento sexual, mas têm envolvimento romântico. Pode ser que não tenham nenhum tipo de interesse sexual ou romântico. Pode ser que não tenham interesse com outras pessoas, mas tenham práticas consigo mesmas, ou seja, por exemplo, a masturbação. E sim, é uma realidade, ou seja, o sexo em si não tem que ser uma parte integrante da vida de toda a gente, e há pessoas a quem não lhes interessa. Agora, é importante também nós distinguirmos sexualidade de sexo. Sexualidade envolve muitas coisas. Envolve orientação sexual, envolve identidade de género, envolve prazer, envolve muita coisa. Ou seja, sexo é uma parte da sexualidade. Porque às vezes nós usamos o mesmo termo, e eu própria às vezes em determinados contextos uso o mesmo termo para falar das duas coisas. Mas uma pessoa pode não ter interesse em sexo, mas no entanto ter a sua, e terá com certeza a sua identidade de género, eventualmente alguma orientação sexual. Portanto, são coisas distintas. Ou até uma categoria. Sabem que eu descobri, eu não sei se acho que nunca tinha dito isto, Ana, também. Eu descobri há pouco tempo que existe uma categoria na qual eu me insiro, para além de heterossexual, que são, e há uma bandeira para isto. Fiquei bem orgulhoso, mas ao mesmo tempo achei que era semi-parvo. Chamam-se demissexuais. Sabes o que é? São pessoas que só têm relações com pessoas por quem nutrem um desejo afetivo muito grande. Relações sexuais, sim. Uau! Sim, ou seja, pessoas que só têm desejo sexual ou só querem envolver-se em relações sexuais quando existe uma conexão emocional ou amorosa com a pessoa em causa. E agir, porque neste momento, como se fala muito, e eu falo muito em liberdade sexual e em experimentares o teu corpo da forma que quiseres, já me perguntaram: olha, mas se eu só quiser ter sexo com rapazes que eu gosto muito, isso faz de mim menos empoderada? Porque eu não estou a ter com muita gente, eu não estou a ser. Existe essa pressão um bocadinho social. Exatamente, não é? E isto é completamente contra aquilo que eu defendo, que é empoderamento, seja na tua vida, seja na tua sexualidade, é sobre capacidade de escolha. Exatamente. E a escolha tem a ver com aquilo que não tu é colecionar quiseres. parceiros, não é? Não é essa a ideia. Não necessariamente. Mas se quiseres, tu quiseres, tudo bem, é isso exatamente. mesmo. Lá está. É sobre capacidade, e capacidade de escolha envolve muitas coisas. Envolve não só tu conseguires por ti, mas também teres um contexto que te permite, não é? Porque quando falamos de empoderamento, nunca é só uma coisa individual, tem de haver um contexto até político que te permita fazer isso. Se houver por exemplo, na Índia, uma castração real, não é? Da tua liberdade sexual, ao ponto, ou, por exemplo, em países árabes e tudo, em que tu podes ser agredida pela tua liberdade sexual, então tu não podes ser verdadeiramente empoderada sexualmente se o teu contexto também não te permite ter essa escolha. Agora, aqui acho que temos
acho não, tenho a certeza que temos muito mais, ainda que muita coisa também esteja por fazer. Mas a categoria ofensa também está na violência e, portanto, esse julgamento também continua a ser uma forma de violência e continua a existir, infelizmente. Claro que sim. E é por isso que estás aqui hoje também, uma das razões. E muitas vezes esta questão machista também é perpetuada pelas próprias mulheres, não é? Sim, é verdade. Sabes que um dos meus primeiros posts de Instagram, que já é bem antigo, lá está. Eu digo isto como se fosse há muitos anos, mas na verdade não, porque isto tudo tem para aí 2 anos e tal. Um dos meus primeiros posts, o título era Somos Todas Machistas, que era precisamente sobre isto, que é nós, lá está, falando de mim também, criadas por filhas de pessoas do 25 de Abril, que foram criadas num determinado contexto, trazemos muitos ensinamentos subliminares que alguns nem temos consciência, que perpetuamos, julgamentos que fazemos por vezes de outras mulheres, do comportamento sexual de outras mulheres, e que eu digo, e uma das minhas bandeiras aqui no meio destas é a sororidade também, que tem a ver com esta união feminina e irmandade feminina, que não tem que sermos todas amiguinhas, não é isso. Claro que há sempre pessoas de quem nós gostamos mais ou menos, mas em lutas que nos são comuns, nós temos que nos unir de facto. Quando eu critico o comportamento sexual de outra mulher, essa é uma crítica que se volta contra mim. Porque se eu digo, porque aquela que anda com todas, isso volta-se para mim, volta-se para ela e para todas, não é? É perpetuar o preconceito sobre mulheres. Exatamente. E limitar a tua liberdade sexual. Ou quando acontece alguma situação de violação, assédio sexual, e se faz uma acusação sobre a pessoa que passou pelo assédio, o que é que ela levava vestido? E o que é que ela bebeu nessa noite? Questionando sempre a vítima, e isto acontece por parte de mulheres e não pode ser. Não pode acontecer, na verdade não pode acontecer da parte de ninguém. Sim. Mas exatamente. eu sinto uma maior gravidade quando é outra mulher a fazê-lo que poderia perfeitamente passar por aquela situação. E é aí que nós temos mesmo que união amigas. Todo mundo junto, ninguém larga a mão de ninguém. Até porque hoje em dia cada vez mais é um tema de conversa, infelizmente, a violência sexual que acontece, não é só o ato físico, mas muitas vezes parte de humilhação, de usarem fotografias para chantagearem os namorados, não é? Exatamente. E os números indicam que é cada vez mais comum nas relações entre jovens, não é? Sim, a violência no namoro tem números altíssimos. Esta questão das redes sociais também é muito importante. Eu participei, isto foi este ano, numa proposta de lei para a criminalização da partilha não consentida de nudes. Por nudes que são, para quem por acaso não souber, sabes que foi muito engraçado que a minha mãe leu um artigo que eu escrevi e ela disse: mas o que é que são nudes? Porque só mais velha não sabe. Sexting, porque falávamos sobre isso. A verdade é que as redes sociais invadiram a nossa vida em todos os sentidos, mais positivos ou não, mas assim como muitas coisas boas passaram para as redes das relações, muitas coisas boas das relações, passaram também algumas más, nomeadamente esta violência que é eu partilhar em confiança algo com alguém, num contexto supostamente de alguma intimidade, e a pessoa depois usar isso para me humilhar, para me chantagear. E ainda não está claro no código a criminalização destas situações. Então fizemos essa proposta para ir à Assembleia e tudo mais. Portanto, são coisas que têm que ser faladas e são cada vez mais, precisamente pela gravidade e os números que apresentam. E já foi à Assembleia? Já foi. Eu sei que nós conseguimos as assinaturas todas. Ai, não me recordo se já foi ou não, porque nós recolhemos as assinaturas, foram imensas e conseguimos. Eu fiz imensos posts sobre isso. A minha estava lá, e obrigado por isso, porque eu vi através do teu Instagram. Sim. E agora não me recordo se já foi. Ela foi proposta pela Cristina Rodrigues. Ela tem tido um papel super importante ao nível da proposta de várias leis. Ela é deputada independente e não me recordo mesmo, pá. Eu acho que há pouco tempo eu recebi um e-mail sobre e não me recordo se já foi à Assembleia. Vamos aqui ver a net. Exatamente. Enquanto isso eu pergunto-te, Tânia Graça, sexóloga, connosco hoje no Era o que Faltava na Rádio Comercial, quais é que são os principais? Bem, has de ter várias, não é? Mas há assim algum tema recorrente nas pessoas que vão às tuas consultas? Assim um tema que tenha suscite mais curiosidade? Olha, eu acho que as problemáticas principais têm a ver com dificuldades ao nível do orgasmo. No caso, pronto, lá está, eu acompanho mulheres só neste momento e, portanto, as questões do orgasmo são muito frequentes. Vaginismo também, que tem a ver com dor na relação sexual, na penetração, no caso, em que a vagina contrai involuntariamente e não permite que haja penetração, também é muito comum. Sendo que estas questões parecem, nós ouvimos isto e isto é puramente sexual, mas não é, porque tudo isto, e há bocado vocês diziam, e bem, a nossa sexualidade faz parte do todo que somos nós. Eu digo muitas vezes que nós somos um sistema solar
e a sexualidade é um planeta. Portanto, a forma como ele gira influencia todos os outros, e a forma como todos os outros giram também influencia. Mas assim, um grandinho, tipo Marte. Sim. É um senhor grande. Mas efetivamente, por exemplo, quando estamos a falar de dificuldades no orgasmo, muitas vezes tem a ver com características nossas de personalidade, ou com traumas, ou com dificuldade de largar o controlo, porque para haver um orgasmo é preciso que haja esse deixar ir, não é? Pode ter a ver com uma baixa autoestima, com uma autoperceção negativa do meu corpo, que me deixa muito atenta àquilo que eu acho que são as minhas imperfeições, então não me permite desfrutar da relação sexual. Portanto, aquilo que são as disfunções sexuais ou as problemáticas sexuais que as pessoas muitas vezes me trazem estão muito ligadas à vida delas, à história da vida delas. E por isso é que eu sinto que eu fiz um casamento muito bem feitinho entre a psicologia e a sexologia. Eu acho que não seria tão boa a abordar questões da sexualidade se não tivesse uma base de psicologia. Não estou a dizer que não é possível, mas para mim, enquanto profissional, adoro ter as duas coisas. Porque há muita gente que se nega ao prazer. Porquê é que isso acontece? Olha, pode ter. A autoestima aqui é sempre super central. Quando eu não gosto de mim, imagina, quando tu não gostas de alguém, tu não sentes que essa pessoa merece coisas boas. Se eu não gosto da pessoa, não é? Como é que eu, não gostando de mim, me sinto merecedora de algo bom? E o prazer é algo bom. E o sexo e tudo o que dele advém, a menos que tu estejas a tentar engravidar, tem como único objetivo o prazer, a conexão com aquela pessoa e o prazer do outro e o teu. É bom que seja também o teu. Mas poderá vir também de preconceitos, como já aqui falámos, de coisas que passam de geração em geração. Sem dúvida. E não é suposto isto acontecer. Exatamente. Claro. E há determinadas coisas que uma mulher digna ou um homem digno, ou seja lá o que for, não deve fazer na cama. Exatamente. Não deve fazer, não deve querer, não deve gostar. As pessoas sentem. A pergunta que mais me fazem é: a pessoa faz a pergunta e no fim diz: é normal? Sou normal? Toda a gente, eu acho que nós queremos sempre muito. Ninguém é normal, malta. Exatamente. Mas eu acho que o ser humano. De repente fui teleportado para aquelas perguntas da revista Maria, lembram-se? Sim. É normal. Limpei-me com a toalha do meu namorado, estarei grávida. Mas no caso, porque eu tenho uma live à terça-feira que é o consultório do amor, que eu faço todas as terças-feiras, e encabro uma caixinha previamente para as pessoas deixarem as perguntas. E é aí que mais me deixam perguntas deste género, que a pessoa explica a situação. Tenho a fantasia X. É normal? Gosto disto? É normal? Ou não estou a conseguir fazer isto? É normal? Eu acho que o ser humano tem esta busca incessante por sentir-se uma parte mais ou menos normal do todo. Para sentir que pertence a alguma coisa. Exatamente, identidade e pertença. Mas quando estamos a falar de sexualidade, eu acho que isto ainda é mais exacerbado. Porque a sexualidade e o sexo estão tão na cabeça de muita gente, tão sujos, tão isto é errado, tão eu não devia gostar, tão será que isto é pervertido? Será que isto é desviado? Que é o quê? É a carga religiosa que traz por trás? Eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Tens outras coisas. A famosa não é? culpa. Exatamente. A culpa cristã. Mas é verdade. Obviamente que haverão pessoas. E sabes, quando eu falo desta questão da religião, há muita gente que tem as suas crenças e que são praticantes e que me vêm dizer. E que respeitamos, obviamente. Obviamente, exatamente. E que as pessoas me vêm dizer: olha, mas eu na minha vida eu não sinto esse peso da religião na minha vida sexual ou na minha vida relacional. Que bom. Mas a história não nos diz isso. Que bom que conseguiste, dentro daquilo que são as tuas crenças e a prática da tua religião, conseguir libertar-te dessa culpa. Mas que ela nos foi incutida, foi. Epá, isso transforma-se em coisas tão concretas que me estão a passar tantas pela cabeça. Ai, diz, que nem quer saber. Epá, eu tenho um amigo. Eu não vou dizer nome. Que me ama. E é sempre um amigo do amigo. Não era muito longe. Mas eu lembro-me de, numa idade, estou a falar de pessoas adultas, não muito adultas, mas adultas, de ouvir pessoas dizerem, e portanto um círculo de amigos relativamente próximo, que uma esposa ou namorada não deveria fazer o sexo oral. Exato. Crianças que estão no carro, neste momento, desliguem. Exatamente. E sobre essa prática e como outras vistas como pecaminosas, porque tudo, imagina, tudo aquilo que nem sequer se assemelha à forma da procriação, não é? Porque tu tens uma forma para procriar. Tudo o que é fora disso, ai meu Deus, vamos fazer isto só por prazer? Escândalo. Sabes, é aí que eu acho que entra mais a culpa, porque tudo o que ainda envolve a prática dita, lá está, anormal, aquela que é a norma, que é normal, então está tudo bem. Agora, tudo o que é fora disso,
meu Deus, isto já é um desvio qualquer. Não estou a dizer que é para toda a gente, mas pode ser precisamente na linha do que estás a dizer. Mas eu acredito que também haja o contrário, que é a pessoa que sente uma ligação vazia. Que há muita gente, eu tenho muitos amigos que se queixam disso, que têm relações mais fugazes e que não há conexão absoluta. Sim. A verdade é que num momento em que lá está, a sexualidade e o sexo estão a ser vividos de uma forma mais livre, as pessoas têm sexo casual, quem não é demissexual à partida, para quem é, fica mais difícil. É natural que às vezes possa também sentir-se esse vazio, mas também se pode sentir esse vazio numa relação em que se está há muito tempo e em que já não existe tanta conexão, não é? Eu acho que tem tudo a ver com nós, em cada fase da vida, nos irmos observando muito e conhecendo-nos e percebendo o que é que faz sentido aqui. Se calhar a fase em que o sexo casual realmente, olha, é aquilo que me faz sentido neste momento, nesta fase da minha vida. E que vai dar experiência para o que vem a seguir também, não é? Poderás aprender com isso. Mas eu sinto que muitas pessoas que não aprofundam alguns casos, muitas vezes, e estou a falar disto do alto de quem está há muitos anos junto e de quem é casado, claro que tenho todas tu és estas. Caso raro, tu sabes disso, não sabes? Na minha idade tenho alguma noção disso, sim. Na minha idade tenho alguma noção disso. Mas vejo muitas pessoas próximas a fazerem isto que é: eu não consigo ter uma relação mais profunda do que isto. Mas também quando chega àquela altura em que dá trabalho, porque uma relação dá trabalho e é preciso exigência, resiliência, tudo e mais alguma coisa, eles desistem. Certo. Se é para me estar a chatear, não quero. É verdade. Sabes que é giro porque eu acho, olha, voltando à minha mãe, que a minha mãe diz muitas vezes que acha muito bem que as pessoas hoje não fiquem para sempre com pessoas que nos fazem felizes, não é? Mas que também, qualquer coisa, o pessoal dá a volta à mesa e vai embora. Ou seja, existe menos esforço e empenho, e eu também concordo com isso daquilo que vejo e que vou vendo nos estudos também. E eu acho que isto tem a ver com uma sociedade em que vivemos atualmente, que é muito do imediatismo, é muito do facilmente eu tenho outra coisa. Há os Tinders, há as redes sociais, há uma sensação de infinidade de possibilidades que nem sempre é real, mas há essa percepção. E que se torna numa pressão, muitas vezes, já vi isso. Inclusive há séries sobre isso, sobre pessoas que sentem a pressão tão grande de ter que andar sempre a renovar o seu parceiro sexual, sim, que depois não desfrutam também. Sim. Já estão numa libertação tão grande do prazer que já não há prazer. Certo. E às vezes existe até um certo, vou chamar vício, embora não tenha que ser vício, mas o vício pelo início, para aquele início que é muito ai. Exatamente. Vício pela paixão, não é? Exatamente. E quando isso acaba, ou melhor, acaba ou transforma-se noutras coisas, ou vai tendo, não é? E tu que estás numa relação há muitos anos, haverá momentos de maior e outros de menor, e isso tem de ser trabalhado. Quando isso acaba, a parte espontânea, a pessoa já não se sente preenchida. É quase como se eu não me sinto assim já, então é porque isto já não vale a pena. Dizem que a paixão dura mais ou menos 2 anos. Exatamente. Os 2 primeiros. Onde é que isso já vai? Não me lixem. É a coisa que mais me perguntam. É isso. É se ainda estou apaixonado 17 anos depois. É a pergunta que mais me fazem. O que é que tu mas tem a ver, neste caso a paixão tem a ver com a resposta do sistema nervoso mesmo, não é? Exatamente. Que é a questão das hormonal. borboletas da barriga, os olhos, as pupilas que dilatam. É mais ou menos isso, não é, Tânia Graça? Tu sabes melhor do que eu. Sim. Não quer dizer, atenção, eu acredito que te sentirás apaixonado, mas a questão de uma forma completamente diferente. É um amor felizmente, maior, porque claro. eu não queria viver naquela ansiedade Canseira, ela não me respondeu 5 segundos depois à mensagem, será que ainda me ama? Não quero viver assim para o resto da minha vida. Claro. Eu preciso de calma. Cresceste. O ser humano é muito dual em muitas coisas, e nós precisamos destes dois lados, que é, se por um lado gostamos muito de mistério e de aventura e de coisas novas, também queremos esse sentimento de casa, de segurança, de conforto, não é? E as relações longas são uma dança entre estas duas dualidades, as tuas e as da outra pessoa, que dá trabalho. Sem deixar apagar a chama. Exato. Já voltamos à conversa. João Paulo Sousa, conta-nos como. Talvez não. Mas é um grande teaser, vou dizer. Vamos deixar assim. Será que conta? Será que não conta? Já voltamos. Para bom entendedor, Era o que faltava. na Rádio Comercial. Juntos eu e você. Ora bem, agora que já bebemos água e relaxámos um bocadinho, estamos de volta para a terceira parte do Era o que Faltava. Hoje a conversa com a Tânia Graça, é psicóloga sexóloga, e trouxe-nos aqui temas que nos fizeram a todos beber água nesta sala. Obrigado por isso, por nos vires hidratar, Tânia. Sempre bom, ninguém tem pedra no rim. Estamos a falar sobre falta de comunicação muitas vezes. Falta de, não é comunicação, é de conexão entre casais, sejam hetero ou outro tipo de relações. Há um termo específico para isso? Para outro tipo de relações, tens as homossexuais, Que seja não é? inclusivo.
heterossexuais, homossexuais. É assim, tu tens diversas orientações sexuais, não é? Individualmente. Tens pessoas que não se identificam com nenhum género e poderias chamar relações queer, que são pessoas que não se identificam com homem ou mulher. E então já tens um tipo de relação queer. Mas eu, na verdade, eu gosto de ver a orientação sexual e o género como uma coisa muito fluida. As terminologias são importantes para algumas pessoas, para elas também se sentirem, lá está, a questão da identificação. Mas eu gosto de ver como uma coisa fluida. Pronto, então, amor no geral, Sim. não é? Ok. Amor a todos percebemos. Exatamente. Há dicas para comunicarmos intimamente de melhor maneira? Olha, a comunicação é muito importante. Às vezes as pessoas mandam mensagens a fazer perguntas que apetece-me responder. Mas porquê tu estás a perguntar a mim? Porque a pessoa diz-me assim: por exemplo, vou dizer isto porque acontece este género de coisas. Ele anda a ver, por exemplo, muita pornografia e parece que já não tem interesse em mim. O que é que se está a passar? Eu posso dar hipóteses, mas ninguém melhor do que a própria pessoa te poderá dar o seu feedback do que é que poderá estar a acontecer. É isso, é falta de comunicação direta. Exatamente. E o mesmo sobre as práticas que nós queremos. Eu acho que nós às vezes também temos medo de partilhar algumas fantasias com receio que o outro nos julgue, ou que acho que lá está, que nós somos uns loucos desviados. E às vezes, se calhar, outra pessoa quer fazer as mesmas coisas e nós não sabemos. Mas a comunicação é mesmo muito importante, sobre não só na relação como um todo. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me agrada, o que não me agrada, como é que me fez sentir determinada coisa que tu disseste ou que tu fizeste, como também no próprio sexo. Coisas que eu gosto, coisas que tu estás a fazer que eu não gosto tanto ou que me fizeram sentir estranha ou estranho. É muito, muito, muito importante. E lá está. Como é que se pode comunicar bem? Eu diria que colocando muito, não em formato acusatório, ou seja, és tu que és um problema, ou és tu que estás a trazer isto, ou és tu que me fazes sentir assim. Colocar em mim, que é: olha, quando acontece isto e isto, eu sinto-me desta forma e gostava de perceber da tua parte porque é que isto está a acontecer. Ou seja, pôr muito em nós no sentido de eu sinto-me assim. Falar na primeira pessoa é muito importante. Eu sinto-me assim quando acontece isto e gostava de perceber como é que tu te sentes em relação a isto. Eu acho que é uma excelente maneira de perceber se está a afetar ou não. Essa pergunta que tu fizeste do ele vê muita pornografia, será que já não me quer? A partir do momento em que essa dúvida se gera na cabeça da outra pessoa, poderá efetivamente ser um problema. Sim. É um bom medidor. É Exatamente. quando isso nos faz sentir desconfortáveis, inseguros. Exatamente. É uma dúvida, é uma questão muito válida, não é? Porque depois vão dizer: mas ele tem todo. Claro, nós estamos aqui a falar. Eu digo sempre que a masturbação é uma parte muito importante de qualquer relação, não é isso que está em causa. Agora, se para outra pessoa está a haver algum tipo de incómodo ou insegurança, é algo importante de ser falado. Falem, não tenham medo. Eu acho que também é uma questão, não que eu queira muito falar sobre pornografia, que é um tema que eu não sou entendido tudo, de João todo. Paulo Sousa. Sim. Mas já agora partilha um bocadinho. Eu acho não, tenho a certeza, e tu sabrás explicar isto melhor do que ninguém. Existem formas muito diferentes de volto a dar aqui exemplos mais normativos, digamos assim. Mas uma mulher uma mulher e um homem têm maneiras diferentes de se estimular enquanto à masturbação. Tanto que acabaste de dar um exemplo de um homem heterossexual, presumo eu, porque tinha sido uma mulher a falar sobre isto, sim. que tem esta componente visual mais ativa na forma como se masturba. E isto às vezes é incompreendido também por uma mulher. Ela pode masturbar-se o mesmo número de vezes, mas não é com a mesma técnica, não é com a mesma técnica. Sim, e isso causa estranheza também. Mas sim, é verdade, sem dúvida, nós somos diferentes, mesmo entre homens e entre mulheres, não é? Se bem que, e em relação à pornografia, eu acho interessante nós pensarmos que ela tem sido muito feita para homens e por isso, se calhar, também por isso é que muitas mulheres não veem. Porque agora já tens realizadoras e formatos de vídeo que se calhar poderão ser mais interessantes para qualquer pessoa. Mas sem dúvida, e lá está, isso é uma coisa importante de ser conversada, que é ela, por exemplo, ela partilhar: olha, eu tenho reparado que tu vês pornografia e que até vês determinados tipos de vídeo que eu fico: ai meu Deus, será que ele gosta disto e quer fazer comigo e eu não quero fazer? E a outra pessoa trazer aquilo que sente também. Porque muitas vezes quem consome algum tipo de vídeo ou conteúdo erótico, há coisas que nos excitam naquele momento que não necessariamente nós queremos fazer na relação. Exatamente. Não queremos, aquilo é útil e é excitante para aquele momento, mas não quer dizer que eu queira fazê-lo com a pessoa que está comigo. E é importante desmistificar. É só no campo do vamos supor. É um suponhamos, exatamente. E até pode, imagina, há coisas que podem ser conversadas e até serem excitantes entre o casal que não vão ser concretizadas, são usadas no plano da fantasia e ser incrível. E olha, e reacender a chama.
Mas comunicar é sempre o essencial, até porque tu Exatamente. disseste numa entrevista, não finjam no sexo, não é produtivo. Nada, não, mas nem no sexo, fingir Nem é nada. nem orgasmos, nem na vida, exatamente. Porque quando fingimos o que é que seja na vida, estamos a dar uma indicação errada às nossas relações, às nossas pessoas, sobre o seu comportamento e sobre a nossa interação. Se eu finjo um orgasmo, eu estou a indicar a outra pessoa que está ok, é assim, e depois a pessoa vai continuar a fazer assim e está a prejudicar ela e eventualmente, se não ficar com aquela pessoa, está a prejudicar todas as outras, porque depois vêm com aquela conversa de mas eu com as outras todas isto resultava. Será que resultava? Ou será que mentiram? Olha, e da tua experiência, é possível uma relação ser saudável e feliz sem haver sexo? Olha, possível será, obviamente. O que os estudos dizem é que existe uma correlação, nota-se uma correlação entre a satisfação da vida sexual e a satisfação na relação num todo. Ficam menos rabugentos. Exato, mas é mesmo isso. É mesmo Desculpa, isso. Ana, queres dizer alguma coisa? Não diz nada. Mas não só, mas isto de uma forma geral. Geralmente, quando existe mais intimidade sexual ou física, isso baixa. Eu lembro-me de uma coisa que tu disseste numa live nossa, que foi quando tinhas algum conflito, vocês abraçavam-se para baixar a tensão. Sim, eu e a minha mulher temos essa regra lá em casa. Quando discutimos, Abraçam-se. abraçamos-nos. Alguém tem que ceder, alguém tem que ser o primeiro a ceder. Exatamente. Abraçamos e depois é que discutimos. E isso faz-nos baixar as defesas da Exatamente. discussão. Isto não necessariamente. Estão a gritar ao ouvido um do outro. Não. É quando abraças, imediatamente tu baixas, não consegues. Como o braço. Às vezes é isso, Exato. mas é subtexto só, subtexto. Mas pronto, isto para dizer que o contacto físico leva-nos muitas vezes a baixar a tensão. Não quer dizer que seja em todos os casos, às vezes estamos tão chateados que não é possível, que não conseguimos, não é? Mas em muitas situações sim. E existe uma correlação entre esse bem-estar na sexualidade e na relação como um todo. E estas duas áreas influenciam-se mutuamente. Mas pode haver perfeitamente casais que não têm relações sexuais, seja porque não lhes interessa, seja porque estão numa fase da sua vida em que há pessoas que com o passar dos anos deixam de interagir ou interagem de outra forma, porque depois também sexo não é só penetração, não é? Se houver carícias, se houver oral, as crianças outra vez, se houver, não é? Pode haver outras coisas que muitas vezes nós não consideramos sexo, mas que na prática serão, não é? Porque há uma intimidade física e uma troca física entre as pessoas. Portanto, mas sim. O próprio sexo pode ser uma forma de comunicar, visto que há pessoas que, lá está, conseguem resolver, não resolver totalmente, mas pelo menos aliviar a tensão sim. de uma discussão com sexo. Existe o post-breakup sex, como é que se Melhor, poderá dizer em sim. português, não é? Ana Martins a revelar-se. Achas que esse é o melhor? É quando já acabou. Estou a brincar. Não está, ela É já dos denunciou. filmes. Eu vi numa série. Foi uma amiga que me contou que, olha, foi a seguir eles acabarem, foi o melhor que tiveram. Mas são conhecidos estes tipos de É verdade. sexo de ocasião, não é? Sim, e porque há uma libertação de algumas coisas. E o sexo pode ser um lugar para nós libertarmos coisas vamos lá ver. Há mulheres, por exemplo, também me parece muito esta pergunta, que dizem: eu sou feminista, eu sou super pelos direitos das mulheres e sou uma pessoa muito empoderada na minha vida, mas por exemplo no sexo eu gosto de ter uma posição mais submissa. Uma posição de uma forma geral, não estou a falar de posição sexual, mas ter uma postura mais submissa. Será que isso faz de mim menos empoderada? Claro que não, porque voltamos à escolha. Para ti pode-te dar prazer, até por ser disruptivo e transgressivo. Tu estás a ser outra coisa que na vida tu não serias. Isso é tão giro, eu acho tão libertador nós pensarmos que é um lugar que podemos ser tudo. É um playground. Sim, uma coisa é alguém subjugar-te, outra coisa é tu ativamente escolheres ser submisso. Exatamente. E olha Outra coisa é a Anatomia de Grey também, não é? Olha, esta é uma série que eu não acompanhei, não consigo Não é apanhar a Anatomia de Grey. referência. Como é que é? Grey. Sombras de Grey. Sombras de As Grey. 50 Sombras de Grey. Não, sim, 50. Pois, isso A é uma... Anatomia de Grey não tem assim tanto sexo. Pois, eu também tinha. É uma seca. Olha, estou aqui a dizer que não... Tem, Lourenço. Pronto, afinal. Não, mas o 50 Shades acho que é uma péssima representação, no sentido em que aquela mulher, ela não tem voz, ela anda para ali de um lado para o outro. Há ali uma altura que até diz umas coisas, mas ela não tem grande atitude. Ele está meio que a impor tudo aquilo, e aquilo não é escolhido, não é? E atenção, e ser submissa não tem que ser assinar com um contrato de submissa, como aconteceu no filme. Pode ser só uma dinâmica em que um é mais dominante e a outra pessoa se deixa mais ir. Pode ser isso, inclusive. Se tu és uma pessoa super controladora na tua vida, teres ali um lugar em que é a outra pessoa que te leva. Isso pode ser super libertador. Ou seja, é um lugar em que nós podemos, com consentimento e com comunicação, ser tudo. E eu acho isso
fascinante. As pessoas no carro estão a pensar: isto fim de semana, caralho. Ai, e agora é que vai ser? Eu espero que sim, eu espero que sim. E todos a googlarem também post-breakup sex. Há uma música até, mandaram-me há pouco tempo com Dos esse nome. Vaccines. Eu adoro Exatamente. essa música, é muito fixe. Exatamente. Olha, estávamos a falar também, já mencionámos aqui algumas vezes o facto de algumas crianças poderem estar a ouvir, e pedimos já desculpa a alguns pais que poderão ter conversas sobre isso. É um tipo de questões que também te chega. Sobre a infância. Como é que eu transmito estes conhecimentos às próximas Como é que se fala gerações? de sexo às crianças, Sim. não é? Olha, chegam-me algumas, mas não muitas. Porquê? Porque a verdade é que a direção que eu dou ao meu conteúdo, que é a maior parte das pessoas chegam também pelo Instagram, a direção que eu dou é muito para um público adulto jovem, digamos assim, mas adulto. Ou seja, acabam por não surgir tantas por isso, porque não é a minha área de especialidade, Sim, a educação sim. sexual infantil. No entanto, surgem porque as pessoas às vezes não sabem como trazer essas temáticas e como, por exemplo, para os adolescentes também. Por exemplo, no caso dos adolescentes, eu acho que é muito mais do que vamos ter a conversa, porque eu acho que os miúdos têm a cena da pá, por favor, não quero nada disso. Cala-te. Já vi no Google. Exato. Eu acho que é mais pôr-me-nos à disposição de, ou seja, se em algum momento tu quiseres conversar sobre isto, tiveres alguma dúvida, eu estou aqui para conversar contigo sobre isso e tentar ajudar-te. Ou seja, não impormos a nossa presença sobre. Ou há pais que querem deixar preservativos, até podem fazê-lo, acho que não há nada de problemático sobre isso, mas fazê-lo de uma forma que não seja impositiva, que seja mais pá. Se tu precisares, eu estou aqui. No caso das crianças, uma coisa que eu acho que é importante dizer: muitos miúdos e miúdas, meninas e meninos, muitas vezes começam a mexer nos genitais em idades muito tenrinhas. Mesmo. É Eu acho. muito frequente. E os pais ficam em pânico. Ai meu Deus, não se mexe aí. O que é que estás a fazer? Pronto. E isto pode ser altamente castrador e ter consequências ao longo da vida sexual das crianças. É engraçado como no final desta conversa voltamos ao início desta conversa, que é mais uma vez não perpetuar, e porque falamos da educação Exatamente. que tu tiveste e da forma como te libertaste disso para ajudar a libertar outras pessoas, tentar não perpetuar alguns desses tabus, comportamentos, Exatamente. preconceitos, para que sejamos todos mais livres nisto. Levarmos tudo com naturalidade, não é? Exatamente, e neste caso de mexerem nos genitais, lembrar os pais que quando a criança está a mexer nos seus genitais, ela não está a pensar em sexo, nós é que estamos, ou seja, nós é que associamos a isso. A criança está só a fazer algo que lhe dá prazer, como daria chuchar no dedo, por exemplo. Aquilo que se deve fazer é orientar para a privacidade, ou seja, dizer: olha, tu podes fazer isso porque é o teu corpo e eu sei que te sabe bem, mas faz quando estiveres sozinha, fazes quando estiveres no teu quarto, fazes quando estiveres na casa de banho, porque isso é uma coisa que é só para ti, faz parte do teu mundo, não é para mais ninguém ver, é para ti. E isso traz positividade ao prazer e à questão de tu podes usar o teu corpo, tu podes usufruir do teu corpo como tu quiseres e não castrar. Não é que alguma vez também me tenho, sinceramente, apesar de eu não ter tido uma educação super liberal, também não foi castradora desta forma, mas isto acontece muito e eu percebo porquê. Portanto, positivar a sexualidade e o prazer acho que é das coisas melhores que podemos dar às nossas crianças e aos adolescentes. Tânia, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Foi um prazer. Adorei. Foi um gosto ou foi um prazer? Eu digo Foi ambos. muitas Foi um prazer. vezes. Ambos os dois, exatamente. Ambos os dois. Tânia Graça connosco neste Era o que Faltava. Beijos e abraços, bom fim de semana. Nós voltamos na segunda. Beijinhos. Obrigada. Para bom entendedor, Era o que faltava. na Rádio Comercial. Juntos eu e você. Voz colocada, voz de cama. Ai, mas tu também tens. É assim, parem de gozar com a minha voz, Nós porque isto é uma surpresa. É a quarta parte do Era o que Faltava de hoje. E nós a fazermos voz de cama. Eu gosto assim, eu gosto assim. Bom, o que é que aconteceu? Terminámos esta conversa, começámos a falar como acontece sempre, e depois, desta vez, decidimos levar a sério aquilo que a Ana diz cada vez que levamos um convidado à porta e nos despedimos dele, que é: e se nós continuássemos a conversa? Devíamos estar a usar isto, devíamos estar a falar Isto é sobre isto. material bom, isto é material É bom. material bom. E tem aqui toda está a o razão. material bom. Até porque, o que é que aconteceu? Há pouco, durante a nossa conversa, eu lembrei-me desta questão e acabei por não colocá-la à Tânia Graça, que está à conversa connosco hoje, psicóloga e sexóloga, que é se o facto de tu trabalhares a falar de sexo e falar dessa maneira natural que tu consegues e super natural e como é que se diz? Que chega descontraída também. Relatable. Sem tabus. Exatamente. Se faz com que outras pessoas pensem que tu, na tua vida pessoal, ganda maluca, ganda maluca. Sim, sim, e eu acho que isso deixa-me um bocadinho
triste no sentido em que eu acho que é uma visão muito reducionista daquilo que eu faço. É um preconceito também? Super, super. Aliás, eu acho que isso, no fundo, é um preconceito que existe com qualquer mulher que fala abertamente sobre sexualidade ou que viva a sua sexualidade livremente e que fale disso com naturalidade. Ou basta seres uma mulher independente e com Exatamente. ideias, não é? De repente, esta aqui deve ser super libertina. Exatamente. Há montes de preconceitos que se levantam logo. E comigo é engraçado porque eu raramente falo da minha vida pessoal, ou seja, não é que eu porque não acho que não é importante. O que é importante não é eu fiz assim, façam também. Isso nem sequer seria profissional da minha parte. É o que eu sinto. Eu trago sempre as coisas de uma forma técnica, mas divertida, mas técnica, profissional, a dar exemplos de coisas que as pessoas podem experimentar, podem fazer e que não há problema mas isso é transposto muitas vezes, não toda a gente, mas muitas vezes, para mim, eu acho que especialmente pelo universo masculino. Eu acho que isso existe também um bocado pelo facto de tu fazeres o teu trabalho ou parte do teu trabalho nas redes sociais. Sim. E isso também cria esta ideia que há muitas pessoas que estão nas redes sociais que fazem isso, que é eu faço assim e vocês deviam fazer assim. Exatamente. Tu tens formação nisto. Exato. É uma coisa um bocadinho diferente. Exatamente. E claro que acredito que esse preconceito venha acima de tudo da parte masculina. Sim. E chega a ser, e conheço casos disto, acho que todos nós conhecemos, toda a gente conhece alguém que se sente, e neste caso um homem, e neste caso heterossexual, a maioria das vezes, que se sente intimidado com uma mulher que fala abertamente de sexo e que tem esse tipo de conversa, esse tipo de naturalidade e esse tipo de abertura. Ou uma para mulher fazer. que ele não possa proteger, que ele não seja o príncipe encantado que vai salvar. Sim. Ainda que eu acho que é interessante nós percebermos isto também, que é, eu já falei disto muitas vezes, uma mulher forte terá sempre as suas fragilidades e zonas em que se calhar ela até tem vontade de ser salva. Não que queira ser salva, mas quer colinho, ser acolhida. não é? Claro. Exatamente. E isso aplica-se a mim, como é óbvio. Eu sou um doce. Eu sou um docinho. Mas é verdade, deixa-me triste porque eu acho que a minha mensagem é muito maior do que estou a falar de sexo. Tomem posse dos vossos corpos, vocês são livres, vocês podem fazer aquilo que quiserem, desde que seja alinhado com o que faz sentido. Vamos unir-nos para essa liberdade. Ninguém pode tocar o meu corpo se eu não quiser, ninguém me pode assediar usando o seu cargo. Ou seja, é muito maior do que ela está a falar de sexo. E ao mesmo tempo que me deixa triste, eu percebo que as pessoas que interpretam dessa forma são pessoas que também provavelmente não me interessaria relacionar-me com, não é? Pois, não é? É um filtro. Só que às vezes pensas assim, mas o filtro aperta, é? Porque mas tu usas isso também para criar interesse, presumo eu, estou a perguntar-te se usas isso para criar interesse também no tipo de coisas que tu falas. Ou seja, tu trazeres um brinquedo sexual, por exemplo, que eu já te vi. Eu vou contar o caso mais específico. Eu vi-te algumas vezes no 5 para a meia-noite e depois convidei-te para fazeres um live comigo durante a pandemia. Foi aí que começámos a conhecer-nos um bocadinho melhor também. Sim. E eu lembro-me de te dizer: não tragas brinquedos. Eu vi que tu fazias isso no 5 para a meia-noite e que 100% é o teu trabalho e estavas a fazer a tua cena e toda a gente tem que respeitar isso. E não é ofensa para ninguém usar brinquedos ou mexer em brinquedos sexuais. Mas foi usado muitas vezes como brincadeira. Eu disse: não tragas, vamos mesmo falar sobre relações. Sim. Porque às vezes isso desvia também a atenção. Por um lado chama, mas por outro pode desviar a atenção da profundidade do conteúdo. Completamente, eu concordo muito com isso. Aliás, na altura cheguei a trazer isso também para a equipa, que é: eu gostava desta vez trazer um livro, trazer outra coisa. Claro. Pronto, mas eu também percebo que num programa de contexto humorístico completamente. E à noite fazia sentido porque era giro, porque vibrava, porque saltava e não sei o quê. Mas isso não diz, onde eu queria chegar é: isso não diz o que é que tu és. Não, exatamente. Aqueles 5 minutos ali não falam sobre ti na tua totalidade. Exato. É uma parte. Exatamente. E eu acho que isso é que é importante também para mim, é que qualquer pessoa. Olha, nunca falei disto assim, mas qualquer pessoa com quem eu me relacione tem de ser alguém que me veja no meu todo, para além daquilo que é o meu trabalho, e que não se aproxime unicamente por isso, ou porque deve ser incrível, ou porque não, assim, é uma parte. A probabilidade de eu ser incrível é tão
é tão grande quanto toda outra pessoa qualquer. Porque o facto de falar de tudo com naturalidade não quer dizer fazer tudo com naturalidade. Claro. Não é? Falar de diversas práticas não significa pô-las todas em prática. Vamos dar gente. aqui um exemplo mais concreto, já que falámos para homens. Existem dezenas, centenas, se calhar milhares de programas de futebol feitos por senhores que não jogam à bola. Então, só a Também não comentar. iríamos tão Não iríamos longe. tão longe, exato. Ó, Mas Tânia, sim, mas sim. mas já agora deixa-me vir ao bico ao prego, que é, e tu consegues distanciar-te, por exemplo, quando começas uma relação, consegues desligar o botão de analista? Sim, isso é uma pergunta engraçada. Eu acho que quando. Vamos lá ver. Quando tu aprendes a ler, não é? Quando aprendes a ler na escola, a partir daí é difícil tu olhares para ali e não leres o que está ali escrito. Claro, exato. Não quer dizer que leias sempre bem, hein? Atenção, mas é difícil tu não olhares para as pessoas à tua volta, não só as relações amorosas, mas as pessoas à tua volta, e não veres coisas. E não quer dizer que sejas sempre deixa-me cá ver o que é que isto quer dizer. Não necessariamente. Claro, mas até intuitivamente já consegues vezes tirar apanhas. a pinta às pessoas, não é? Exatamente. E que pode ser errado, porque obviamente que a minha análise num contexto de vida pessoal está sempre meio enviesada, não é? Como estar em consulta com alguém, não é? Claro. Está enviesada até por aquilo que eu sinto por aquela pessoa. Tens por aquilo que ela me interesses. fez sentido. Obviamente. Não é igual, não é igual. Mas pode ser uma questão, ou seja, a outra pessoa, não é? Para além das inseguranças sobre a questão da sexualidade, pode ser esta coisa de mas estás-me a analisar, mas estás a ver como é que eu faço, mas estás a não sei o quê. Pá, não, estou só aqui contigo, pode ser. Isso significa que o facto de tu seres muito próximo emocionalmente e de estares a desfrutar genuinamente do momento, vamos imaginar na cama com alguém, poderá fazer com que desapareçam algumas características menos boas. Imagina, alguém está a fazer uma coisa que tu nem gostas assim tanto, mas aquele momento está todo a ser tão bom que isso desaparece? Não, está a fazer alguma coisa que eu não gosto assim tanto, como assim? Temos de ser mais específicos. Então, Que é para eu perceber se é uma coisa que eu. Eu ponho uma banda sonora na minha cama com ela. Por exemplo, ter algum comportamento, não sei, fazer alguma coisa que eu não gosto. não, o não gosto é. Estou a falar de execução, não estou a falar de comportamentos. Não, mas lá está. Se fizer alguma Uma coisa. má execução pode ser tapada com uma emoção, um calor do momento. Claro que sim, porque naquele momento eu sou uma pessoa, gente. Não existe má execução no Não, mas eu amor. digo para toda a gente. Não, imagina. Essa é a questão essencial. Mas pode haver alguma coisa que não está a ser feita da forma que eu gosto, assim como ao contrário, e nós podemos orientar-nos, não é? O facto de eu estudar o comportamento sexual, a motivação sexual, aquilo que leva as pessoas a não se quando estou ali, estou só ali. Um médico é médico, mas se calhar sai dali e vai para os copos e não está a pensar, não é? Quer dizer, Claro. E aliás, eu vou-vos dizer uma coisa que é: há muitas coisas de que eu falo, autoestima e não sei o quê. Eu também tenho momentos em que estou mal, como És aos humana? outros, exatamente, Uau. e que me sinto feia e que não me sinto tão bem e que sinto, olha, se calhar eu até curto da pessoa e ela não curte de mim. Não é? Como qualquer pessoa. E é isso. Eu acho que o bom disto poderá ser, o bom daquilo que eu faço, para além do impacto que tenho na vida das pessoas, que eu acho que tem sido até grandito, é também. Há um filtro, não é? Que às vezes eu tenho medo que seja um bocadinho apertado, mas o que é facto é que há. E depois as pessoas que se aproximam também são pessoas que realmente têm interesse em conhecer-me como um todo e quem é que eu sou, a minha história, coisas a que eu gosto de fazer, coisas que me interessam, quais são os meus valores, quais são os meus interesses, os meus sonhos. E isso é que realmente, claro que eu percebo que a minha profissão possa ser interessante, não é? Eu percebo isso, pá, mas que não me venham com. No outro dia fui a um festival e houve um rapaz que foi falar comigo. Estava a ser super querido, tipo, eu gosto imenso do teu trabalho, é super importante e gosto imenso de ver os teus vídeos. E eu estava tipo, que fixe, porque quando é um homem gosto que reconheça, porque como eu falo mais para mulheres, é interessante quando é um homem vir fazer esse reconhecimento. Mas é ali um momento, agora se me estiveres a ouvir, vais ver que eu não gostei. Que ele diz assim: mas tu deves ser mesmo incrível. Eu às vezes ponho-me a pensar e tu deves ser mesmo incrível. E eu, pronto, já me perdeste. Já me perdeste aí. E aquilo não era uma situação de engate. Pelo menos eu não senti dessa forma. Mas a forma como ele disse aquilo foi tão objetificante. eu não sou, eu não sou um naco de carne que tu vês a falar de sexualidade e então pensas, oi, pá, podes pensar, mas guarda para ti, se faz favor. Eu gostei do oi. Não estou interessada nesse tipo de abordagem, nesse tipo de pensamento.
E eu disse: olha, isso são mitos urbanos que tu próprio criaste. Porque eu nunca disse que era incrível a ninguém. Ou terei dito, mas não foi a certeza na minha vida profissional de todo. E o que é ser incrível? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Podes ter uma conexão sexual super fluida com alguém, ou não tão fluida, mas que vai sendo trabalhada, e tens pessoas com quem andas ali à cabeçada e aquilo não corre. Mas não corre para mim, não corre para ti, não corre. Não, percebes? Conexão sexual, comunicação sexual é uma coisa muito das pessoas daquele par ou das pessoas que lá tiverem. É dali, não é porque tu estudas. E atenção, tu quando estudas sexologia, tu não estudas como fazer. Ou seja, ninguém te ensina a fazer sexo oral. Quando tu estudas sexologia, tu estudas comportamento humano, motivação sexual, o que é que te leva à disfunção, o que é que te leva a gostar de determinada coisa. Não é como fazer. Estás a ver? Portanto, eu não sei mais do que o mundo. Pronto, conheço outras coisas, o mundo dos brinquedos e tudo mais. É por isso que temos que treinar tanto para sabermos, não é? Exatamente. Acho mal não haver uma componente prática. Estou a brincar. Não houve. Mas agora fiquei a pensar, então isso significa que o amor poderá salvar uma relação de mau sexo? Eu acho que poderá, no sentido em que quando tu amas a pessoa, à partida também tens vontade de a fazer feliz, não é? E essa também é uma área em que podemos fazer-nos felizes. E quando há amor, acho que também existe, ou pode existir, uma maior capacidade de comunicação, no sentido de o que é que tu queres, o que é que tu gostas, como é que podemos melhorar isto. Eu acho que quando já não existe amor, ou quando não existe todo, tu não tens tanto interesse em estar ali se o sexo não for bom, porque estarás porquê, não é? Pode estar pela companhia, mas quer dizer, acho que poderá salvar nesse sentido. E também pode haver um desnivelamento do nível de necessidade, não completamente. É? Cada elemento do casal. Fala com as mulheres e com os homens em relações longas, a ver o que é que o pessoal diz. Ah, é? Sobre o quê? Porque é das maiores queixas em relações longas no caso das mulheres, o decréscimo da sua libido, e os homens o decréscimo da libido delas. Mas isso é uma coisa física que acontece mesmo? Olha, são muitos fatores. Efetivamente, há aqui coisas como a carga doméstica da mulher continua a ser largamente maior, e isto não sou eu que digo, há números da União Europeia que dizem isto. Continuamos a fazer muito mais tarefas domésticas, portanto, o nosso chega papel... ao fim exaustas, não é? Exatamente. E diz-me. Estava a pensar também no caso das mães. Uma mulher que é mãe, normalmente, e de certeza que haverá dados para isto, tem mais encargos como mãe do que um homem. Pois, biologicamente, atualmente ainda, principalmente nessa primeira fase. Exatamente. E para além disso, com o passar dos anos, lá está, aquele mistério, aquela coisa toda baixa. E nós temos dois tipos de desejos. Temos o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O desejo espontâneo é aquele que nós temos no início das relações. Ai meu Deus, está sempre tudo a borbulhar e é em qualquer lado e a gente quer e vai e não sei o quê. Com o passar dos anos, esse desejo espontâneo tende a diminuir. E nós trabalhamos mais com o responsivo, especialmente as mulheres. Os homens que continuam a ter mais ou menos a ter algum espontâneo. O que é o desejo responsivo? Eu começo a relação sexual não porque eu estou cheia de vontade. Eu começo e depois fico com vontade. Ou seja, exemplo, em vez de eu estou cheia de vontade, então começo nos amassos e nós temos uma relação sexual, não. Eu começo os amassos e aí a vontade surge e a relação sexual acontece. Isso é mais difícil para um homem. Fisicamente, não estou a dizer emocionalmente, estou a dizer fisicamente. Não, mas tu, porque achas que os homens não começam mesmo que ainda não tenham vontade? Não posso responder por todos. Mas pode ser também uma questão, por exemplo, eu acho que as mulheres também, claro está, com o passar do tempo, também vão precisando de mais coisas para este desejo responsivo, coisas contextuais. Criar um contexto, pensar num dia em que vamos fazê-lo. O agendamento, ao contrário do que as pessoas acham que mas isso tira a espontaneidade. Pois, gente, tira a espontaneidade, mas ela eventualmente vai acabar de qualquer forma. Portanto, ou seja, gosto dessa perspectiva. Ou seja, não vai acabar. Atenção, não quero ser fatalista, sim, mas a convivência do dia-a-dia traz isso, é inevitável, sim. Exatamente, o mistério, não é? E as rotinas, os filhos, precisamente, etc. Precisamente. Portanto, nós temos um dia em que combinamos que é para nos relacionarmos. Pode não ser para ter sexo, mas é uma noite que é para nós. E nem precisa de ser em casa, no mesmo sítio. Pois não, em casa, no carro, em todo o lado. Exatamente. E cria antecipação, esta coisa de mas isso então tira a espontaneidade. Olha lá, quando nós marcamos as férias e levamos ali 2 semanas a pensar naquilo, vamos cheios de pica. Porque é que isso não pode acontecer com o dia do sexo? Vamos antecipar, vamos pensar naquilo. E até te mando uma mensagenzinha durante o dia sobre isso. E chega à noite
E chega à noite e até estamos com mais vontade. Portanto, esta coisa do desejo responsivo é importante. Outra coisa muito importante para manter a chama também, mantermos a nossa individualidade. Estou só aqui a mandar mensagem à minha mulher. Manda, que ela vai gostar. Mantermos a nossa Quer individualidade. dizer, hoje é sex day. Está decretado o dia. Está na agenda, manda para toda a agenda. Cuidarmos da nossa individualidade é muito importante. Quando a relação é fusional, quando nós somos um só, que nunca somos ou não deveríamos ser, eu não tenho. Boring. Exatamente. Ei, olha os meus sentimentos. Eu não tenho espaço para observar o outro. A chama só arde quando existe oxigênio, existe espaço. Quantas pessoas é que já aconteceu? Tu vês a tua pessoa a fazer outra coisa qualquer, que não tem nada a ver contigo. Está a fazer uma coisa que ela gosta imenso. Estás a ver lá presente. E tu olhas, e já não te lembravas. Ei, Epá, este é o meu marido. exatamente. Epá. Quando nós temos essa distância de o outro é outro, isto é muito importante. Quando nós somos fusionais e estamos sempre aqui, fazemos sempre as coisas juntos. Claro que é importante cuidar da relação, mas não deixem de cuidar da vossa individualidade. É só no espaço de oxigênio para criar uma ponte para o outro que a chama arde. Se eu tapo a vela e não há oxigênio, apaga. Estamos todos a tomar notas. Tudo a tomar notas, ok, certo. Bom, neste momento não sei se estou Toda a mais. gente a mandar mensagens. Sim, eu não sei se estou mais entusiasmado para chegar a casa ou com medo de chegar a casa. Ainda não decidi, mas tenho mesmo que te agradecer, Tânia, por teres ficado mais um bocadinho à conversa connosco. Obrigada, eu. Foi Obrigado. muito bom trazer este bocadinho de mim. Isso foi muito fixe. Foi muito fixe também termos esta iniciativa de bora lá conversar sobre isto mais um bocadinho e partilhar esse lado um bocadinho mais pessoal também, porque acho que é uma coisa que falamos muitas vezes aqui no Era o que Faltava. É preciso humanizar as pessoas. Sim, é verdade. É tão importante. É verdade, eu também acho que sim. E obrigada, porque realmente não é uma coisa que eu costumo fazer. Também, pronto, lá está, por não querer que as pessoas personalizem em mim as coisas de que eu falo. Eu acho que se fala muito da minha vida pessoal e depois pensam, porque ela está a falar disto porque está a viver isto, ou está a fazer isto. E não gosto, mas ainda assim, acho que neste contexto, a conversa que tivemos aqui é importante para desmistificar não só a mim e aquilo que eu faço e a pessoa que eu sou nas minhas relações ou na minha sexualidade, mas desmistificar que qualquer mulher que fala abertamente sobre sexualidade, ou que seja independente, ou que seja livre, não quer dizer que, ou pode querer, mas não necessariamente isso quer dizer que não quer relações e que é uma louca na cama e que é... Não, ela é uma pessoa que tu poderás conhecer no todo para além dessa primeira imagem. E depois vais descobrir isso. Exatamente, O que é são que ela é? docinhos, talvez. Tânia Graça connosco, não era o que faltava. Obrigado a todos os que Obrigada, estiveram Tânia. connosco. Obrigada. Era o que faltava. Era o que faltava com João e Ana. Juntos eu e você. Na Rádio Comercial.